Amém? Muito bem. Compartilhar uma palavra com vocês, já ministramos lá na linha verde essa palavra. Josué capítulo 18, vou ler só um versículo. Diz assim a palavra do Senhor: disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Vou ler de novo. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, já vos deu? Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Espírito Santo querido, muito, muito, muito obrigado. Presente do Senhor para essa igreja IFOL. Obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida aí do pastor Cote, sua equipe. Abençoa, prospere esse ministério cada vez mais. Obrigado aí por esse presente, Tiago e Natália, que foram usados por Deus para trazer a IFOL para nós. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento de louvor, adoração. Obrigado porque nós estamos diante da Tua poderosa palavra. E o nosso clamor nessa noite é que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e revelação. Seja mais do que o ensino, mais do que uma palavra humana, seja o Senhor nos desafiando, seja o Senhor nos chamando para que o Senhor tem para nós. Oh Deus, para que quando chegar aquele dia da prestação de contas, nós possamos dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. O que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui. O que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. Está consumado. Ó Deus, que seja assim em nome de Jesus. E como igreja, nós proibimos Satanás de atrapalhar, de interferir, de distrair, de roubar essas sementes, em nome de Jesus. Senhor, como o Senhor preparou o coração de Lídia, abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse as coisas que Paulo dizia e se entregasse ao Senhor, faz isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem. Eu amo essa história, eu gosto desse livro de Josué. Esse livro de Josué, ele me desafia, né? Me motiva. Eu gosto de ler, de vez em quando eu volto lá e leio esse livro de Josué. E essa história é quando Israel já conquistou a terra, já passaram pelo Jordão, já caíram as muralhas, eles já entraram, não é? Já derrotaram os gigantes, então já tomaram posse. O Josué está velhinho já, final de carreira. E aí o Josué percebe que 7 das 12 tribos não tomaram posse da terra. Só a tribo de Ruben, Gade, Manassés, Judá e Efraim tomaram posse. As outras 7 tribos estão ali e não estão tomando posse, né? E o Josué dá essa palavra, reúne toda a nação e desafia: até quando vocês serão remissos? E essa palavra remisso é importante, porque em algumas traduções, por exemplo, na NTLH fala assim: até quando vocês vão ficar esperando? Muita gente esperando algo que já está na nossa conta, que nós já recebemos. Até quando vocês serão remissos em tomar posse da terra que o Deus de vossos pais já entregou para vocês, já é de vocês, não é? Na mensagem, a Bíblia Mensagem, ele fala assim: até quando vocês vão ficar acomodados, esperando, acomodados. E o Strong's traduz essa palavra remissos, rafá, por frouxo, negligente, relaxado. Aí pegou pesado, né? Então até quando vocês vão ser frouxos, vocês serão negligentes, relaxados, para tomar posse do que o Senhor já deu para vocês. Então nós sabemos que Josué é uma tipologia de Cristo. Ele é o nosso general invicto, não é? Assim como o Josué entrou e conquistou e entregou a terra para os filhos de Israel, Jesus é o nosso general, que nos entregou a herança, já é nossa. Ele já nos deu a herança. Cristo já conquistou a nossa herança. A Bíblia diz, Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Então, não é que Ele vai abençoar, Ele já abençoou. Tudo que Jesus conquistou na cruz já é direito, já é herança. Nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Já está na nossa conta. A Bíblia diz em 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça
de nosso Senhor Jesus Cristo. É de graça, não é por mérito, é de graça. Que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Meu Deus do céu. Aquele que não poupou seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente, de novo, de graça, diga de graça, de graça, graciosamente com ele todas as coisas. O que é que ele vai nos dar? Todas as coisas. É muito forte isso. 1 Coríntios 1,5 diz, por estarem unidos com Cristo. Tem alguém unido com Cristo aqui? Vocês foram enriquecidos em tudo. Meu Deus do céu, muito forte, né? Então, já fomos enriquecidos em tudo. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. Ele já se fez pobre na cruz, para que nós fôssemos ricos. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, graciosamente nos dará juntamente com ele todas as coisas. Então, irmão, isso aqui já é nosso. A pergunta é a mesma que o Josué fez. Agora, o nosso Josué, porque você sabe que Josué e Jesus é o mesmo nome, só é uma tradução diferente, hebraico e grego. E aí o nosso Josué está perguntando, até quando vocês serão remissos? Não é claro que ele fala com mais amor do que o Josué. Ele diz, até quando vocês serão frouxos? Até quando vocês serão preguiçosos? Até quando vocês vão ficar aí parados, acomodados, meus amores, para tomar posse de algo que eu já paguei o preço, eu já dei a vida para que vocês tivessem, não é? É muito forte isso, não é, irmãos? Então, eu quero conversar com vocês hoje à noite sobre a fé que conquista. Grita aí o nosso tema bem alto. A fé que conquista. Então, presta bem atenção. A graça, tudo que eu falei aqui para vocês é de graça, não é? A gente está querendo merecer. Esse dia mesmo alguém falou com a gente e tal, porque as coisas não estão acontecendo, mas eu sei, é porque eu não mereço, porque isso, porque eu fiz isso, porque aquilo. Irmão, Deus, a Bíblia diz que Jesus nos amou quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos. Ele não nos ama menos agora e não vai nos amar mais porque nós ficamos cada vez mais bonzinhos. De graça, nós temos que tomar posse pela fé. Então a graça, ela é acionada pela fé. Eu gosto dessa frase desse cara chamado John, eu ensaiei tanto, agora engatou. John Namirtate. O nome dele a frase que ele escreveu é bem conhecida. A fé é a mão do mendigo estendida para receber o pão da graça de Deus. Então, é pela fé que a gente pega o que Deus já nos deu de graça, o que já está na nossa conta. Eu gosto de dizer que a fé é o sexto sentido, né? Então, nós temos 5 sentidos. Vou usar os 5 agora, ó. Então, tato, peguei. Paladar, também junto com o paladar, eu senti que ela não tem cheiro, então ela pode ser tomada, né? Eu estou ouvindo, quando passa na garganta, faz glu. Né? A audição tá ativa. Estou vendo tudo, porque senão eu não conseguiria fazer isso. Mas, irmãos, eu tenho 5 sentidos aqui, com os quais eu conecto com as coisas daqui, do mundo. Mas a fé é o sexto sentido que conecta com o mundo espiritual. E traz do mundo espiritual essas bênçãos que Jesus já conquistou para nós. Amém, queridos? A Bíblia diz que não é que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, como que eu pego essas bênçãos que estão na minha conta de graça? Grita aí, é pela fé, não é? Agora, é a fé que conquista. É a fé que conquista. Então é sobre isso que eu quero conversar com você. Quero ser bem prático com você, porque a gente pode praticar essa fé que conquista. Tem coisas que a gente pode fazer, né, que a gente pode exercitar. A gente pode exercitar, a gente pode ser proativo e fazer isso. Eu vou fazer isso, para eu desenvolver essa fé que conquista. Todos nós já recebemos uma porção de fé, não é? Romanos 12:3 fala que o Senhor repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Deixa eu perguntar aqui, quem é que tem fé aqui? Né? Claro, todo mundo, porque Deus nos deu uma porção de fé, senão a gente não poderia crer nele.
Agora, nós podemos desenvolver essa fé. Então vamos ver essa fé então, a fé que conquista. 3 coisas aqui que o Josué vai ensinar para esse povo. Não é esse povo que está parado, esse povo que está acomodado, esse povo que está remisso, esse povo que está esperando, esse povo que está frouxo e não toma posse da terra. Ele vai falar 3 coisas para esse povo, não é? Então a primeira coisa aqui, essa fé que conquista, né? Que o Josué vai desafiar o povo. Então é uma fé que sonha. O Josué vai levá-los a sonhar. Presta atenção. Josué 18:4. De cada tribo, ele pegou as 7 tribos. Chamou os líderes das 7 tribos. 3 líderes de cada uma dessas 7 tribos, não é? Então 21 líderes ali, uma reunião. Pessoal, é o seguinte: de cada tribo escolhei 3 homens para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico. Diga um gráfico. Grita aí, um gráfico. Um gráfico relativamente à herança das tribos e se torne a minha. Ou seja, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar essa terra que é de vocês por herança, que já está na conta de vocês, Deus já deu para vocês, e vocês vão percorrer essa terra, vocês vão caminhar essa terra e vocês vão desenhar para mim a terra. Irmão, pensa, o que Josué queria? O Josué queria que eles olhassem, que eles sonhassem, que eles vissem, não é, as cachoeiras, que eles vissem os pastos, que eles vissem a terra, que eles voltassem a sonhar, não é, que eles desenhassem. Não tinha como fotografar, senão ele diria: faz lá uma fotografia e traz para mim. Não tinha como, eles só podiam desenhar. Mas o que o Josué queria? Que eles vissem. Irmão, antes de possuir, eles precisavam enxergar. Então o Josué manda eles desenharem o projeto. Por isso que eu acredito tanto em projeto, né? Eu gosto de projeto. Eu estou sonhando com uma coisa, eu mando fazer o projeto, né? E é legal o projeto colorido, não é? Que a gente possa até entrar nele, para a gente ir sonhando. Irmão, nós precisamos voltar a sonhar. Esse aqui é o primeiro segredo da fé que conquista. Você parou de sonhar, não é? Você parou de imaginar. Irmão, foi por isso que Deus nos deu a imaginação. Não é proibido sonhar. Pelo contrário, nós temos que sonhar grande mesmo, imaginar. Amém, queridos? Muito forte isso. Então, a fé enxerga antes de tocar. A gente vê isso com Abraão, o pai da fé, não é? Porque o Abraão, Deus fala com ele logo no início, logo depois do chamado em Gênesis 12. Aí Gênesis 13, Deus fala assim para Abraão: Abraão, ergue os olhos. Olha só, Gênesis 13, 14. Ergue, agora. Ergue quando? É agora, irmão. Não dá para ficar remisso, não dá para ficar esperando, não dá para ficar frouxo, não é? É agora. E ele fala assim: ergue agora os olhos, versículo 15, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti. Antes do Abraão receber, Deus faz o Abraão ver. Abraão olha, Abraão sonha, dá uma olhada, tira uma foto. Amém, queridos? Tira uma foto. Isso aqui é muito forte. Aí o Abraão crê, e aí ele começa a caminhar, ele sai da terra dele, da parentela dele, ele vai para a terra que mana leite e mel, ele está com isso na cabeça. Aí ele chega numa cidade, e parece que ele se acomodou ali. Eles foram ficando ali, parece que tinha um pastozinho para o gado, e eles foram ficando, e o tempo foi passando, os anos foram se passando, e Deus volta lá com Abraão. E de novo, olha só, Gênesis 15, 5. O Abraão está lá na tenda dele. Depois de um dia cansativo, ele está deitado, só esperando. Está entendendo? Até quando você vai ficar esperando? Até quando você vai ficar remisso? Até quando você vai ser frouxo? Sabe, está lá o Abraãozão, o pai da fé, né? Aí Deus vai lá com ele: Abraão, sai da tua tenda. Ou seja, levanta daí, rapaz, sai da tua tenda. E ele fala aqui, Gênesis 15, 5. Olha para os céus, de novo, olha lá, veja, sonhe. Olhe para os céus, conte as estrelas, se é que podes. O que é que Deus está dizendo? Sonha grande, porque a tua descendência será assim. Quer dizer, ou seja, ele não consegue, de tanta estrela,
Sabe, irmão, nós precisamos sonhar grande, porque Deus é grande. Nós temos que sonhar como o nosso Pai. Estão comigo? Amém, queridos? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer então? Sonhar. Para que eu tenha uma fé que conquista, eu preciso sonhar. Igual o José, né? O José sonhava. E sonhava literalmente mesmo. Ele sonhava que ele era um grande líder mundial, que até o sol e a lua se prostravam diante dele, as estrelas. Ele sonhava. Um menino pobre, mas ele sonhava. Então Deus, antes de dar isso para o José, Deus fez ele ver, e ele viu. Por isso que ele ficou na prisão acreditando. Não, ainda não se cumpriu o meu sonho, vai dar certo. Mas está preso, mas eu vou sair daqui, porque Deus me falou. Eu vi. Aleluia. Você precisa ver. O Jacó, né? O Labão fala assim para ele. O Labão fala assim para ele: Jacó, é o seguinte, está aqui todos os animais lisos, de pelagem lisa. O que nascer malhado é seu. Ou seja, não vai dar certo. Aí o Jacó, a Bíblia diz que ele sonhava. Escuta, Deus fazia o Jacó ver em sonhos, nascendo malhadinho. O liso produzindo malhado. E aí o que ele fazia? Ele desenhava o gado malhado, né, nos galhos e nos caules do álamo, não é? Desenhava o malhadinho, desenhava o gadinho malhadinho dele, não é? Ele pensava que era o gado que ia ficar olhando para aquilo ali e ia nascer malhado. Mas não era isso. Quando ele olhava, ele alimentava a sua fé, ele sonhava, ele via. Esse é o segredo, irmão. Nós temos que sonhar. Eu estava lendo, né? Até Provérbios 23:7 fala assim: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Então, imaginação. Grita aí, imaginação. Sonhar, capacidade de sonhar, capacidade de imaginar. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Aqui você pode ser qualquer coisa, não é? Pode ser qualquer coisa, né? Aqui, irmão, eu sou um pastor de multidão, né? Com quantas igrejas? Quantas cidades? 175. Pois é, eu tenho uma igreja em cada uma delas. Aleluia. Eu posso ter o que eu quiser, não é? Na minha imaginação, no meu sonho, eu posso. Aí eu estava lendo a história do Martin Luther King Jr., né? Que ele tinha um sonho. A pregação que ficou famosa dele, né? I have a dream, eu tenho um sonho. E qual era o sonho dele? Ele sonhava com uma coisa louca, uma loucura, porque tinha uma constituição, tinha uma lei, que o branco não podia ficar perto do negro. Que se um homem branco entrasse no ônibus, não é? E tivesse um negro sentado, pela lei, pela Constituição, o negro tinha que se levantar para dar lugar para o branco. Irmão, isso é uma loucura para nós hoje, né? A gente nem consegue conceber um negócio desse, mas era normal para eles. Todo mundo já estava acostumado. Todo mundo aceitou, de boa. Se tivesse passando um branco e um negro numa rua, o negro tinha que sair. Ele tinha que ir para a calçada, para o branco passar. Que loucura isso. Que loucura. E tudo, essa divisão, né? Esse apartheid, branco não pode se misturar com negro, em lugar nenhum, em ambiente nenhum. E o cara tinha um sonho, eu tenho um sonho, brancos e negros, tudo misturados, coisa mais igual eu e a Meila. Tudo misturado, um branquinho e um neguinho, tudo lindo. Sabe, ele sonhou com isso, irmão. Esse cara sonhou um sonho maluco, sonhou um sonho impossível. Ele foi assassinado, nós sabemos, no dia 4 de abril de 1968, com 39 anos, garoto, a idade do Alan. Já pensou, cara? O Martin Luther King Jr. tinha quase a tua idade. Uau, era muito jovem, né? Garotão, né? Garotão. Ele foi assassinado pelo sonho dele. Agora veja bem, ele morreu, irmãos, mas foi feita uma emenda na Constituição dos Estados Unidos por causa da luta sem armas dele. Inclusive a luta dele foi inspirada no Gandhi, né? Uma luta sem armas, sem violência. Ele mudou a Constituição da nação.
Não só a Constituição dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos influenciou o mundo inteiro. Daqui a pouco todo mundo começou a fazer isso também. O sonho de um pastorzinho batista pobre era esse cara, não é? Ele foi o homem mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, com 35 anos. No dia 15 de janeiro é o MLK Day, não é? O dia de Martin Luther King. Um feriado nacional. Meu irmão, Barack Obama deveria agradecer de joelhos. Esse camarada aqui, não é? O presidente negro, o único presidente negro dos Estados Unidos. Então, irmão, sabe, ele tinha um sonho. Você tem um sonho? Você alimenta esse sonho? Você tem essa imagem clara na sua mente, no seu coração. Então a primeira coisa é isso. Se eu quero ter essa fé que conquista, se eu quero levantar e partir para cima e conquistar o que Deus já me deu, eu tenho que sonhar. A segunda coisa aqui, grita aí, essa fé que conquista, ela ora. É uma fé que ora. Não adianta sonhar, é maravilhoso, mas se você ficar só sonhando, não vai acontecer nada. Vamos ver. Josué então 18:4. Olha só, de cada tribo escolhei 3 homens para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra. Façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos. Então presta atenção, isso aqui é o sonho, não é? Então vão lá e façam uma fotografia, ok? Sonhem. Agora, o finalzinho do versículo. E se tornem a mim. Ou seja, o que é que o Josué pediu? Tragam o sonho para mim. Tragam o projeto para mim. O que significa isso, irmãos? É oração. Sabe, a gente orar o nosso projeto, a gente orar o nosso sonho até ele se cumprir. Então, entre a promessa e a posse, tem que ter oração. Tem que ter oração, irmão, tem que ter oração perseverante. Hebreus 6:12 fala assim: para que não vos torneis indolentes ou preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, perseverança, longanimidade, herdam as promessas. Então presta atenção. Como é que se herda uma promessa? Fé, que mais? Perseverança. Fé e perseverança. Então, eu vejo que muita gente ora, tem um sonho e começa a orar. Aí não acontece, demora um tempo, para de orar. Para de orar. Não ora mais. É muito difícil acontecer isso. Para de orar. Não, irmão, tem que ser igual aquela viúva, né? Todo dia ela estava lá na porta do juiz. Aí o juiz abria a porta e ela dizia: bom dia, sou eu de novo. Joguei a minha causa, seu juiz. Irmão, pensa, ela e perseguiu. E quem está contando essa parábola é Jesus, Lucas 18. Aí ele estava lá no fórum, ela conseguia falar com ele, não é? Rapaz, ele saía do fórum e ela estava lá na frente. Jogar minha causa. Ela só lia os lábios quando ele passava no carro, fechado. Jogar minha causa. Entende? Até que a Bíblia diz que o juiz iníquo não aguentou. E ele disse: eu vou jogar a causa dessa mulher, porque ela está me importunando, eu não dou conta. E aí Jesus termina essa história dizendo assim: ora, se esse juiz iníquo, que não temia nem a Deus e nem aos homens, julgou a causa da mulher por causa dessa importunação, quanto mais o Pai de vocês, que tem pressa em abençoar vocês. Ele não vai ouvir a oração daqueles que dia e noite clamam a Ele. Oração, irmãos, não podemos desistir, não é? Eu gosto quando Jesus fala para os discípulos assim, João 16:24, até agora nada tem despedido em meu nome, pedi e recebereis. Irmão, parece assim uma loucura isso, mas sabe o que acontece? É assim, às vezes, escuta bem, às vezes a gente acha que é tão difícil a coisa, é tão impossível, que a gente não ora. Escuta, e isso é um atestado de incredulidade. A falta de oração é um atestado que nós damos para Deus, de que nós não acreditamos que Ele pode fazer esse milagre, sabia? Mas como assim, difícil? Só tem uma vaga. E a sua? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Né? Você só precisa de uma vaga, não é? Sabe, irmãos, nós temos que orar. O Tiago diz assim: nada tendes porque não pedes. Então, qualquer
coisa que está faltando na nossa vida, o Tiago está dizendo, é porque você não tem orado, não é? Então qualquer falta é respaldada nessa falta de oração. Pedi e dá-se-vos-á. Jesus disse assim, Mateus 18:18, em verdade vos digo que tudo, diga tudo, tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, nós precisamos ligar, nós precisamos orar. Jesus disse, peçam, para que a alegria de vocês seja completa. Não é? O salmista, Deus diz para o salmista, né? Pede e eu te darei as nações por herança. Meu irmão, Deus está falando assim, pede grande. Se você pode pedir pouco, por que você não pede grande? Pede grande. Amém, queridos? Então, oração, assim, eu quero terminar esse ponto só com essas duas orações que eu acho assim, eu digo assim, a oração cara de pau. Eu chamo essa oração de a oração cara de pau. Sabe filho pedindo para o pai? Uma coisa assim que muito grande, a fé do filho, é assim, o Jabes, né? Porque olha só o que diz, primeiro livro de Crônicas 4:9, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. O que fez do Jabes mais ilustre? O que fez desse cara um cara mais ilustre? E a Bíblia vai dizer, vai explicar, o próximo versículo 10, fala que Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, aí olha o pedido dele, pedido do Jabes, a oração cara de pau, tomara que me abençoes, legal, acho que todo mundo pede isso, e me alargues as fronteiras, é o que nós estamos pedindo, para conquistar o Paraná, está tudo certo, que seja comigo a tua mão, aleluia, todo mundo quer a presença de Deus, e me preserves do mal, todo mundo ora isso. Agora olha só, o quinto pedido dele, de modo que não me sobrevenha aflição. Não quero sofrer não, tá? Não é um absurdo isso? O cara pediu um negócio desse, irmão, pior, que fala assim, que Deus lhe concedeu o que lhe pediu. Qual foi o grande segredo do Jabes? Ele teve a ousadia de pedir. Ele teve a coragem, a confiança de pedir para o papai. Eu vou pedir para o papai. Aleluia. Amém, queridos? Então a segunda coisa é isso que o Josué ensina. Olha, a primeira coisa, façam um projeto, sonhem, vejam, mas tragam o projeto para mim. Orem. Outra oração que eu acho assim muito ousada é a da Esther, né? Tem um decreto do rei Assuero para que no dia 13 os judeus sejam mortos em Suzã. Não tem jeito. Aí o Mordecai consegue falar com a Esther, mandar pelo menos um bilhetinho para ela. Aí quando ela lê, ela diz, meu tio, é o seguinte, não vai rolar. Porque todo o decreto do rei Assuero, todo o decreto do Império Persa não pode ser revogado. Então, essa aí não dá. Não tem o que a gente possa fazer. Mordecai responde para ela assim, olha, você está aí para essa situação, para essa conjuntura. Você foi colocada aí, para essa situação. Se você não se levantar para defender o seu povo, Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar. Mas você e sua casa perecerão, porque você é judia, está lembrado? Rapaz, aí a Esther fala assim, tio, reúne aí o pessoal. Coloca todo mundo de jejum e oração. Vamos orar. Peraí, mas é impossível. Não tem como revogar esse decreto. Tem uma lei que não tem como revogar. Mas nossa obrigação é orar. Sabe, a gente pediu o impossível para Deus. Eu acho que Deus gosta disso, né? Acho que Deus gosta quando a gente pede coisas grandes para Ele. Quando a gente sonha grande e pede grande. Eu acho que Deus gosta disso. Aí olha só o que aconteceu, o resultado dessa oração, Esther 9, 1 e 2. Chegou o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que se deveria ser cumprida a ordem do rei, era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas o que aconteceu foi o contrário, os judeus derrotaram os seus inimigos. Esther 9, 22 diz que o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa. Irmãos, a gente sonha grande, a gente pede grande, por que não? Vamos orar. Vamos orar. Amém, queridos? Amém, queridos? Sabe, a gente ter nossas... Igual o Davi, né? Igual o Davi, ali diante do Golias. Sabe, tem que ser assim a gente.
O Davi vai lá com a funda dele, olha na cara do Golias e diz: eu vou vencer você, tá? Eu vou matar você e eu vou cortar sua cabeça e o seu corpo eu vou entregar aos urubu, tá? Sabe, a coragem do Davi, né? Eu penso que Deus já... Peraí, deixa eu ver o que esse menino está fazendo, tá aprontando. Peraí, vem cá, pessoal. Chama todos os anjos e todo... Esse Davi é coisa mais linda, olha só. E está lá o Davizinho, sem armadura, sem nada, tem um escudeiro na frente do Golias para proteger ele. E o Davi lá, achando que vai vencer. Vocês estão me entendendo? Ele está acreditando que ele vai vencer. Não tem como. O escudeiro ficava na frente do Golias, com um escudo enorme. A ponta da lança do Golias pesava 7 quilos. Ele tinha uma tornozeleira de bronze. Ele tinha um capacete terrível de ferro. Rapaz, o cara era invencível. Mas o Davi tinha certeza. Ele pega a fundazinha dele lá, prepara a pedrinha e o Golias rindo daquela graça. Às vezes o diabo ri da gente, né? Da nossa fé. Mas, irmãos, eu creio que quando ele começou a girar aquela funda, Deus mandou um anjo lá e disse: vai lá, acerta essa pedrada na cabeça desse miserável, desse gigante. Vai lá, rápido, rápido. E lá vem o anjo, a velocidade da luz. Quando Davi jogou, ele errou, mas o anjo só deu uma cacholeta na pedra. E quase que furou a cabeça do gigante. Vocês estão comigo? Irmão, isso é fé, isso é oração, isso é pedir grande. Isso é a gente não se acomodar, isso é a gente não ser remisso, isso é a gente não ser frouxo, isso é a gente pintar a cara, isso é a gente ir para cima e conquistar o que Deus tem para nós. Estão comigo? Deixa eu terminar. Então, me ajuda a lembrar aí. Uma fé que conquista. Sabe, às vezes as pessoas dão desculpa, já viu? Não, mas também, já viu isso? Quem já ouviu? Mas também. Já viu? Mas também. Não, mas também. Isso é muita sorte. Mas também. Ela conhece o fulano, beltrano, ciclano. Mas também. Sabe, irmão? Que mais também nada. Sabe, eu penso que aquelas 7 tribos estavam assim, para os 5 que conquistaram. Mas também. As tribos de Judá que conquistou, está debaixo da bênção. Mas bem, Efraim também conquistou, né? Rubem também conquistou. Ou seja, irmão, se alguém conquistou, já era. Sabe aquela conversa? Não, aqui é muito difícil, igreja, é muito difícil. Mas por que tem a Alcance um sucesso? E a Batista Shalom um sucesso? Que conversa fiada é essa? Não, irmão, nós vamos ter sucesso também. Né? Entende? Mas também nada. Se eles conseguiram, nós vamos conseguir também. Se eles receberem, eles são filhos, eles são tão filhos quanto eu sou filho. Vai dar certo. Estão comigo? Então, essas duas coisas aqui, né? Vamos sonhar. Qual que é o segredo da fé que conquista? Vamos sonhar grande, vamos ver, vamos imaginar. Mas vamos orar. Eu estava falando, né? Eu estou orando por aqui pelo nosso estacionamento lá. Já estou em crise. Porque hoje lá encheu a rua, encheu ali o estacionamento da Marginal. E o pessoal começou a estacionar nas ruas mais distantes. Disse, não, eu quero estacionamento aqui. Não, e eu vou pedir mesmo. A minha obrigação é pedir. Nada tende, porque até agora nada pediste em meu nome. Peçam para que a alegria de vocês seja completa. Liga na terra esse negócio. Não, ela sabe, eu estou passando lá, estou orando, paro o carro e começo a orar. Senhor, nós precisamos disso aqui. Não é? Amém, queridos? A fé, escuta, é a moeda do mundo espiritual. Não tem dinheiro, você tem fé? A fé é a moeda do mundo espiritual. Amém, queridos? Se você tiver fé, você está rico. Né? Eu nunca esqueço eu vim aqui em Curitiba muitos anos atrás numa palestra do
do Reinhard Bonk, né? Ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele conta aquela história, né, que ele precisava pagar o aluguel, né? Em 5 anos de missão, eles ganharam uma pessoa, um africano. Ele não tinha dinheiro para nada, ele não conseguia pagar o aluguel, que era $50. Ele orando, Senhor, me dá $50, Senhor. E aí Deus falou, aí ele ouviu Deus falar dentro do coração dele, né? Reinhard, por que você não me pede $1 milhão? Por que você está pedindo 5? Tu não tem vergonha na cara não, isso aí Deus não falou. Mas Deus falou para ele assim, por que você está me pedindo $50 se você pode me pedir $1 milhão? Não é verdade? Não, Senhor, eu tenho que pagar minha conta, porque... Rapaz, pede logo $1 milhão, né? Aí, quando Deus falou isso com ele, ele falou assim, Senhor, então me dê 1 milhão de almas, né? Na época, aquilo para ele era uma loucura, 1 milhão de almas, um cara que tinha uma. Irmãos, esses dias eu estava vendo quantas almas foram alcançadas no ministério dele. Depois pesquisa para mim, dever de casa, tá? Foram milhões e milhões e milhões. Não foi 1 milhão, não. Sabe, irmãos, sonhar, pedir, e a última coisa aqui, grita aí, a fé que conquista, age. Grita aí, sonha. Grita aí, ora. Grita aí, age. Olha o que diz, Josué 18:9. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, eles estão obedecendo tudo, cidade por cidade, em 7 partes, eram 7 tribos, num livro, e voltaram a Josué, estão obedecendo. Eles sonharam, fizeram o desenho, levaram para o Josué em oração, ao arraial em Siló. Versículo 10, então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. As 7 tribos receberam sua herança. Mas qual que é o segredo? Eles foram para cima. Então presta atenção, muito bom, irmão, sonhar, e a gente tem que voltar a sonhar mesmo. Maravilhoso orar, e a gente tem que orar muito, até receber. Mas o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que agir, a gente tem que ir para cima. Amém, queridos? A gente tem que ir para cima, não é? A gente foi ontem lá na igreja, eu e a Meila, e na verdade a gente foi na IFOL rolando ali, né? A IFOL rolando ali, aquele ambiente, né? Gostoso, né? Perceberam? Rapaz, tudo limpo, tudo novinho, tudo top. Aleluia, né? E aí, tudo organizado. Eu falei assim, aí eu saí de lá com a Meila e falei assim, amor, se a gente estivesse esperando isso, né, acontecer, a gente esperar. Cara de esperar. Não, vamos para cima. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Vá com o que você tem. Né? O Davi tinha uma funda e uma pedra. Não tem uma armadura, não tem uma espada, não tem uma arma. Eu tenho uma funda e uma pedra, eu vou. Não é? A mulher do azeite, ela não tinha o suficiente para pagar a dívida, mas ela tinha um pouquinho. O profeta Eliseu, traz esse pouquinho que você tem. Jesus não tinha 5.000 pães e peixes, mas ele tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Trago aqui, vamos começar com o que a gente tem. Vocês estão comigo? Ei, começa com o que você tem. Ah, não, eu quero começar um trabalho na internet, lá não sei o que lá. Beleza, não, agora só quando eu tiver o iPhone 35 e não sei o que lá. Começa com o que você tem. Começa com a sua funda. Começa com a sua pedra. Começa com o que você tem. Estão comigo? Vai para cima, age. Eu acho lindo, o Tiago diz assim mesmo, assim a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Eu acho interessante que ele faz a comparação do corpo, né? Do corpo com o espírito. Então imagina, né? Um corpo bonito, um corpo atlético, né? Dos olhos verdes, né? E tal. Ah, tá, beleza. Mas se estiver morto, não serve para nada. Vocês estão comigo? E o Tiago diz assim mesmo, ó. Se
a fé não tiver obra, é como um corpo que não tem espírito. Vocês estão comigo? Ou seja, irmão, não adianta nada a gente está sonhando, a gente está orando, a gente acredita, mas a gente não age. Então o Abraão, quando ele recebe o comando, quer ver? Olha só, Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa linda! Mas o versículo 4 diz: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Ação, eu vou para cima, vai dar certo, nós vamos conseguir sim, em nome de Jesus. Entende? Então é igual a mulher do fluxo de sangue, né, que ela ficava dizendo: se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada, não é? O dia que ela soube que Jesus estava lá, irmãos, ela agiu, ela levantou, ela foi para cima, tinha uma multidão, ela enfrentou todo mundo, tocou em Jesus, Jesus parou o culto para curá-la e disse para ela: você creu, a sua fé te salvou, porque você agiu. A fé sem obras é morta. Deixa eu terminar com essas duas frases que eu achei lindas demais. Quer ver? Joel Barker disse o seguinte: a visão, ou seja, o sonho, sem ação é apenas um sonho. Ok? Então a visão sem ação é apenas um sonho. Apesar de que o sonho é muito importante, é um começo, mas não pode parar nele. Agora, a ação sem visão é apenas passatempo. Então eu tô só agindo, eu estou fazendo, mas eu não tenho uma direção de Deus, eu não tenho um sonho, um propósito de Deus para o meu coração. E uma hora eu quero ser astronauta, outra hora eu quero ser médico, outra hora eu quero ser jogador de futebol, eu não sei para onde eu estou, e o tempo está passando. Então a ação sem visão, passatempo, ativismo, mas a visão com ação pode mudar o mundo. Estão comigo? Foi isso que aconteceu com Martin Luther King Jr. Olha essa outra frase. Essa é top. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Isso é ação. Vou criar o meu futuro. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.